No dia 26 de abril de 1986, aconteceu um desastre. Um que ficaria para sempre marcado na história da humanidade como o acidente nuclear mais perigoso do mundo. E é por isso que vamos mergulhar na história de Chernobyl, não só como um acidente, mas, como essa frase sugere, uma tragédia que poderia e deveria ter sido evitada. Para a gente entender o desastre, primeiro a gente precisa entender o sonho que ele destruiu. E tudo começa na cidade de Pripyat, construída bem ao lado da usina nuclear Vladimir-Lenin. Pripyat não era uma cidade qualquer. Ela foi projetada do zero para ser um lugar moderno, desejável, um verdadeiro chamariz para os 50 mil trabalhadores e suas famílias que eram necessários para operar a usina. Era o futuro, ali, na prática. E era uma cidade jovem, vibrante. A média de idade era de apenas 26 anos. Estima-se que nasciam lá cerca de 1.000 bebês todos os anos. Era um lugar cheio de famílias que realmente acreditavam num futuro brilhante, um futuro movido à energia nuclear. Só que toda essa promessa de Pripyat foi construída sobre uma base perigosamente falha. E essa falha tinha um nome: o reator nuclear RBMK. O reator RBMK era, de certa forma, genial para o programa soviético. Era barato de fazer e tinha um propósito duplo: gerava eletricidade e também plutônio para armas nucleares, o que era crucial na Guerra Fria. O problema? Ele tinha várias falhas de projeto perigosíssimas, falhas que eram escondidas dos próprios operadores. E a falha fatal estava exatamente aí, no seu projeto. É um conceito chamado coeficiente de vazio positivo. Em reatores mais seguros, se a água de refrigeração acaba, a reação nuclear vai parando, funciona como um sistema à prova de falhas. No RBMK, era o completo oposto. Se a água sumisse, o moderador de grafite fazia a reação acelerar sem controle nenhum. Essencialmente, sob certas condições, ele foi projetado para explodir. E essa falha de nascença, digamos assim, foi tragicamente exposta durante um teste de segurança. Um teste mal planejado e, pior ainda, executado na noite de 25 de abril de 1986. Olha só a sequência de erros. O teste é adiado. E com isso, um subproduto chamado xenônio começa a se acumular, basicamente sufocando a reação. Para compensar e conseguir aumentar a potência de volta, os operadores tiraram quase todas as barras de controle. Essas barras são, na prática, os freios do reator. Então, eles basicamente tiraram os freios de um reator que já estava instável, preparando o cenário para o desastre. E então, à 1 da manhã, 23 minutos e 40 segundos, ao apertar o botão de emergência, aquele pico de energia fatal aconteceu. Ele gerou 2 explosões gigantescas que simplesmente arrancaram a tampa do reator, uma tampa de 1.000 toneladas, e deixaram um núcleo radioativo queimando a céu aberto. Os bombeiros chegaram em minutos. Heróis como Vassily Ignatenko. Eles não faziam a menor ideia de que aquele não era um incêndio comum. Eles chutavam pedaços de grafite radioativo do caminho, achando que era só parte do prédio. E logo, claro, começaram a sentir os sintomas de uma doença invisível. Esses homens estavam sofrendo da síndrome aguda da radiação. A radiação estava literalmente desfazendo o corpo deles em nível celular. O mais cruel é que, depois dos primeiros sintomas, vinha uma melhora aparente. Mas era só uma ilusão antes do colapso total, quando o sistema imunológico simplesmente deixava de existir. E aqui a gente vê uma falha de liderança catastrófica. As autoridades reportaram para Moscou que a situação estava sob controle. A prova? Uma leitura de 3,6 roentgens. Só que esse era o máximo que o aparelho deles conseguia medir. O nível real era próximo de 30.000, quase 10.000 vezes pior. Enquanto o núcleo do reator queimava, o governo soviético impôs um silêncio total. Os moradores de Pripyat não souberam de absolutamente nada por 36 longas horas. Finalmente, a evacuação começou. Uma fila de 1.200 ônibus para tirar 45.000 pessoas de lá. O aviso era para levar coisas para 3 dias. Só que ninguém nunca mais voltou. E a tarefa gigantesca de conter o desastre, bem, ela estava só começando. O esforço para conter Chernobyl foi uma coisa sem precedentes. Imagina só, jogar 5.000 toneladas de material de helicóptero para apagar o fogo. E teve o ato heróico de 3 voluntários que entraram em água radioativa para drenar os reservatórios e evitar uma explosão a vapor que seria ainda pior. Tentaram usar robôs da Alemanha e até robôs lunares soviéticos para limpar o telhado, que estava absurdamente radiativo.
Mas a radiação era tão intensa que fritou os circuitos de todos eles. A conclusão que chegaram, a que está na tela. Foi aí que entraram os biorrobós humanos. 600 mil liquidadores, soldados mineiros civis, foram convocados. Eles trabalhavam em turnos de 40 a 60 segundos no telhado, absorvendo doses de radiação imensas para limpar os destroços na mão. É um sacrifício humano numa escala que a gente mal consegue conceber. O sacrifício desses liquidadores permitiu que o sarcófago de concreto fosse construído, enterrando o reator. Mas as consequências do desastre, claro, continuam até hoje. O verdadeiro custo em vidas humanas é debatido até hoje. O número oficial soviético foi de 31 mortes imediatas. Mas e as mortes a longo prazo, por cânceres e outras doenças? Aí as estimativas variam absurdamente, de 4 mil até quase 100 mil pessoas. E o impacto não ficou restrito à Ucrânia. A vizinha Belarus recebeu 70% da nuvem radioativa. Hoje, 1 em cada 5 pessoas no país vive em terras contaminadas. É uma consequência permanente, uma nação inteira envenenada. Pripyat continua lá, uma cidade fantasma, parada no tempo, exatamente como foi abandonada em 1986. É uma lembrança amarga de um futuro que foi roubado, um monumento permanente à catástrofe. No fim das contas, a história de Chernobyl é muito mais do que um acidente nuclear. É uma história sobre política, sobre engenharia, mas, acima de tudo, é uma história humana. Sobre o custo devastador do orgulho e da negligência. A pergunta que fica é essa: qual é o preço que se paga quando a ciência e a segurança são simplesmente ignoradas?